coisa muito popular com tecnologia hoje, que tudo que a gente faz na internet, na vida, em qualquer lugar, envolve a inteligência artificial. No começo eu achava tudo muito bom, muito maravilhoso. Meu Deus do céu, eu lembro como se fosse a primeira vez que eu tive contato com o ChatGPT. Lembrando disso, hoje é até engraçado, porque se você faz qualquer pesquisa perguntando pro ChatGPT, ele vai concordar com você. Testa aí, tem a ideia mais bizarra que possa ter e manda pro ChatGPT. Ele vai dizer que é genial. You're a genius. Ou qualquer coisa que você falar pra ele vai concordar e vai dizer que tá tudo certo. Como vocês sabem, durante muitos desenhos que a gente via na infância, envolvia esse mundo aí em como seria com os robôs, com a inteligência artificial. Tinha aquele desenho dos Jetsons, tinha o Wall-E, tinha o iRobôs, tinha o Pinóquio lá de 2003, que era aquele mundo tecnológico com carros voadores. Eu sempre sonhei que esse mundo hoje que a gente estaria vivendo em 2025 seria assim, teriam carros voadores e milhões de outras coisas muito tecnológicas. Também lembro que no meu trabalho eu fazia coisas manuais por muito tempo. Pra quem não sabe, eu sou contadora, eu trabalhava com auditoria, então durante boa parte da minha vida eu tava mexendo ali com aquelas planilhas gigantes, que se você trabalha com isso, você bem sabe como é. Então lá no começo, quando surgiu isso, eu queria automatizar tudo, eu queria usar a inteligência artificial pra tudo, ia facilitar a minha vida, eu não ia ficar perdendo horas e horas e horas mexendo com planilhas gigantes, eu ia me dedicar mais ao meu pensamento crítico, eu ia ler mais, eu ia escrever mais, eu ia entender mais normas contábeis. E eu lembro que eu comecei a usar isso no trabalho lá na auditoria, eu fui crucificada, assim, teve até um comitê de segurança me chamando pra conversar, porque eu tava usando IA pra fazer as coisas, que aquilo ali ia vazar dados e que ia ter 1 milhão de consequências se eu ficasse usando IA e que não podia de jeito nenhum, isso lá em 2022. E é engraçado lembrar disso porque poucos meses depois daquilo eu virei referência como uma pessoa que usava IA, uma pessoa que usava automações, porque a empresa não tinha como fugir. O IA chegou e era o futuro. Já avisei que vai dar merda isso. Inclusive, essa empresa hoje dá diversos benefícios se você souber mexer com automação, se você souber mexer com inteligência artificial e tantas outras coisas. Dito isso, nessa época, eu não sabia os malefícios da inteligência artificial. Eu simplesmente sabia que ia reduzir meu tempo de trabalho, mas eu não entendia quando falaram de segurança, por exemplo. Eu não entendia o que era aquilo de vazamento de dados. Qual seria o problema de usar a inteligência artificial? Eu só entendia a parte boa, porque esse programador usava, então era só coisa boa, e aquilo ali seria maravilhoso pra mim. Eu não conseguia imaginar como a IA teria virado o que virou hoje, que eram pessoas perdendo emprego, você não usa mais a criatividade, as pessoas se tornando cada vez mais preguiçosas. Então, hoje a gente pode ver que não é só benefício. Hoje a gente vai falar aqui sobre isso. Hoje eu quero trazer pra vocês algumas pesquisas que eu fiz durante alguns dias, livros que eu li, artigos que eu tava lendo sobre isso. Quero mostrar aqui qual é o problema com a inteligência artificial na era que a gente vive. E eu não quero te falar só o lado bom ou o lado ruim. Eu quero te falar sobre tudo. Já peço logo pra você se inscreve, dá like aqui no canal que eu falo sobre absolutamente tudo. E se você quiser mandar recomendações, pode me mandar lá no Instagram, que é Juleivos. Eu vou ficar muito feliz de receber a recomendação de vocês. Eu não posso chegar aqui falando pra você que eu acho que a inteligência artificial é ruim, é horrível e vai acabar com o mundo. Não, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu acho que tudo nessa vida tem benefícios e malefícios. Eu não posso falar de nada que tem só benefício. Então vamos lá falar primeiramente sobre a história da IA para vocês entenderem de onde surgiu isso. E para isso a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para entender. Porque desde a antiguidade já existiam mitos em relação às máquinas e a robôs. Por exemplo, na antiguidade já haviam mitos gregos do Hefesto e Pigmalião, com autômatos como Talos, que eram estátuas egípcias e gregas vistas como sábias. E autômatos, segundo a Wikipédia, para vocês entenderem, é comumente descrito como máquinas que se movem sem a ajuda de eletricidade, especialmente aquelas que realizam ações que lembram humanos ou animais, como é o caso do cuco de um relógio de parede. Então já existiam ideias culturais de máquinas inteligentes que podiam plantar sementes. Em 1950, as máquinas de computador funcionavam como se fossem uma calculadora em grande escala. Organizações como a NASA, por exemplo, elas tinham computadores humanos, que basicamente eram mulheres aí para fazer esses cálculos extremamente complexos. Por exemplo, a trajetória de lançamento aí dos foguetes. Só que antes dessas máquinas de computação, lá de antigamente, se tornassem o computador que a gente conhece hoje, tinha um matemático e cientista que mudou toda a história aí com a ideia dele do que é a inteligência artificial, já que ele já tentava fazer isso acontecer, ele já tinha ideias a respeito disso. E essa pessoa era ninguém mais, ninguém menos que o famoso Alan Turing, que para muitos ele foi o pai da IA. Ele era um matemático britânico e ele imaginou uma máquina que podia funcionar muito além da capacidade que ela tinha ali, muito além do que ela estava programada para fazer. E isso numa época em que os poderes da computação funcionavam só com os cérebros humanos, que é o que eu falei para vocês, né, das mulheres que resolviam essas equações complexas aí para a NASA. Para ele, uma máquina de computação seria inicialmente
inicialmente codificada, só que ela poderia expandir para fazer muitas outras coisas. Só que nessa época não tinha nenhuma tecnologia para poder provar o que ele estava falando, era impossível, era só uma ideia da cabeça dele, como aquelas coisas que Da Vinci tanto imaginava. Só que ele mesmo assim é acreditado pelo conceito de inteligência artificial, não como a gente conhece hoje, mas pela ideia que ele teve lá atrás do que poderia acontecer. Além disso, ele também inventou um meio de avaliar se uma máquina podia meio que pensar a par com o humano, que era chamado como o Imitation Game. Só que hoje a gente conhece como o teste de Turing. Só que isso, gente, isso lá em 1950. Aí veio a Conferência de Dartmouth, onde lá em verão de 1956, um professor que foi o John McCarthy, ele convidou um pequeno grupo ali de pesquisadores para poder participar de uma oficina de verão que ele queria investigar um pouquinho sobre máquinas pensantes. Ele queria saber qual era a possibilidade de existir essas máquinas pensantes. E esse grupo acreditava que, cito, todo aspecto de aprendizado ou qualquer outra característica da inteligência pode, em princípio, ser tão precisamente descrito que uma máquina pode ser feita para simulá-lo. Então, nessa época, o John McCarthy, ele finalmente inventou esse termo aí do que seria que a gente conhece hoje, né? Que é essa ideia dele de artificial intelligence, do que as máquinas poderiam fazer, pensar como humanos, que tudo poderia ser simulado e replicado, que é a famosa inteligência artificial que a gente conhece hoje. E nos anos de 1960 e 1970 surgiram várias invenções relacionadas a IA. E agora eu preciso dar uma pausa aqui para falar com vocês de algo que é real e que vai durar eternamente, que é sobre os meus acessórios que eu tanto amo, que são as joias da Murano Joias, e vocês já sabem, porque eu sempre tô usando aqui em todos os vídeos. Vocês sabem que eu nunca tiro aqui nos vídeos o colar, anel, brinco, enfim, tudo que eu uso, pulseiras, é tudo da Murano. Fica perfeito em qualquer look, você já sabe que a Murano tem joias que tem garantia vitalícia. E como eu sempre falo aqui, as joias da Murano são feitas de aço inox, banho de ouro 18 quilates e tecnologia PVD. As peças não escurecem, você pode tomar banho, você pode ir pra academia, você pode fazer tudo com essas peças. E aí, como se já não fosse bom o suficiente, a Murano agora tá com a Black November. São peças por R$ 99,00 cada, com a compra mínima de 4 peças. Ou seja, qualquer peça que vocês escolherem no site sai por R$ 99,00. E como eu falei, como se já não fosse bom o suficiente, a Murano está com teste grátis. A Murano confia tanto nas peças que ela tá com teste grátis de 30 dias, que você vai comprar e te dão 30 dias pra você ver que as peças não escurecem. Então assim, como essa promoção é no mês inteiro de novembro, provavelmente as peças mais procuradas já estarão esgotadas. Então vocês podem adquirir nesse mês de novembro inteiro antes de chegar Black Friday. E aí, pra melhorar mais ainda, você ter mais desconto, meu cupom ele é cumulativo. Você pode usar mesmo com essa promoção já do Black November. E você vai ter frete grátis. Então vocês podem usar meu cupom e meu link de desconto tá aqui na descrição para aproveitar essa promoção maravilhosa da Murano. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender, porque isso aqui entra muito com o tema de que você vai comprar peças que vão durar. Vamos lá voltar a falar de IA então. Teve, por exemplo, a Elisa, que foi criada pelo cientista da computação, o nome dele é Joseph Weizenbaum, em 1966. A Elisa é considerada como o primeiro chatbot que foi feita para poder simular terapia. Então ela reaproveitou as respostas dos usuários para poder gerar mais conversas com outros usuários. Então vocês veem que lá em 1966 já tinha isso de usar um chat como um robô para poder simular uma terapia, que é o que muitos de vocês fazem hoje com o ChatGPT. Mais ou menos. E ainda nas histórias contam que as pessoas tinham muita dificuldade para entender que aquilo ali não era real, era um robô. E continuava sendo um robô. Teve também o Shake the Robot, que foi o sistema de robô aí que ele tinha integrado uma câmera e sensores, que ele era usado para poder navegar em diferentes ambientes. Para vocês entenderem, isso não é tudo que a gente conhece com IA hoje, com os robôs que a gente tem hoje, mas pensem, isso foi lá nos anos 60. Em 1986 teve o primeiro carro sem motorista, que era uma van Mercedes tecnicamente, que ela era ocupada por sensores e câmera e tal. E ela só poderia dirigir em estradas que não tivessem outros carros ou não tivessem outros passageiros, mas mesmo assim, vocês têm noção dessa ideia já de um carro sem motorista, e mesmo que esse carro fosse muito distante dos veículos autônomos que a gente tem hoje, como por exemplo o Tesla da vida, que anda aí sozinho, você pode, óbvio, né, tem toda a questão de segurança, tal, mas ele tem essa função de dirigir sozinhos em estradas, enfim, já estão com sensores, já estão mapeadas e tudo aquilo. E lá em 2011, né, pulando para mais recentemente, surgiu a Siri e a Alexa. Foi durante a apresentação do iPhone lá em 2011 que a Apple apresentou esse sistema novo de inteligência artificial, que era a Siri, que ela era uma assistente virtual. 3 anos depois, a Amazon lançou a Alexa. Só que assim, a Siri e a Alexa eram só um tipo de assistência virtual que elas não respondiam nada além do que você perguntava. Por exemplo, você fala assim, Siri, eu quero que você coloque tal música. Ela só vai responder por a música, ela não vai dizer com sim ou não. Por exemplo, você pergunta qualquer coisa pro ChatGPT, ou o Grok, ou algum tipo de IA hoje, eles vão te perguntar mais coisas, eles vão te responder muito além do que você perguntou. Tem toda aquela interação, é muito diferente. Que basicamente eram sistemas de comando e controle, não tinha aquela coisa toda que a gente tem nas IAs, era só sim ou não e tá bom. Já avisei que
Vai dar merda. Então chegamos finalmente, depois de tantos anos e tantas histórias, ao ChatGPT. Amado por muitos e odiado por tantos. O ChatGPT ele foi lançado em 30 de novembro de 2022 pela OpenAI e ele é um modelo de IA convencional baseado na arquitetura GPT. Vou ler para vocês aqui que é Generative Pre-trained Transformer. O ChatGPT ele explodiu com a capacidade que ele tinha de responder perguntas, criar textos e criar imagens e falar muito além do que você estava perguntando. Ele te entendia, ele conversava com você. Ele era acessível e é acessível para qualquer pessoa com internet. Não era aquela coisa que ficava naqueles computadores gigantes que só pessoas que trabalhavam com aquilo podiam usar. Não. O ChatGPT você abre o site, baixa o aplicativo, todo mundo pode usar. Então pensem isso lá em 2022, que foi uma época que não tinha nada disso. Eu lembro como se fosse ontem quando o ChatGPT saiu. Mesmo ele sendo meio tontinho na época, né? 2022 tinha acabado de sair, eu já tava usando. Não tem nada a ver com o que ele era hoje. Ele era muito... Era como se fosse um período de teste aí. Não era igual o ChatGPT é hoje, obviamente. E em menos de 2 meses, o ChatGPT atingiu 100 milhões de usuários, o que foi um marco para essa história da tecnologia. Vocês têm noção? E a fama do ChatGPT, como eu falei, ele veio por ser palpável. Era uma coisa que você podia conversar com ele, você abria o seu celular e ele estava ali na palma da sua mão. Não era coisa de ficção científica, como a gente imaginava quando assistia, sei lá, De Volta ao Futuro, ou assistia os Jetsons, que era uma coisa muito distante. Não, estava ali com você. Eu sei que muita gente não entende o que tem por trás de um IA, mas é um sistema que é programado e treinado por anos e anos e anos, muitos anos de ChatGPT existir, ele já estava sendo usado de testes. Então, para vocês entenderem essa história que eu contei anteriormente do lançamento do ChatGPT, só que ele vem sido testado e criado desde 2015, ou talvez até antes disso. E em 2023, quando aconteceu, né, essa coisa do ChatGPT estar com 100 milhões de usuários, 2 meses depois, veio a concorrência, né, que a gente tem hoje. Temos o IA do Google, da Meta, que... Vou dar uma parênteses aqui. É péssimo. Acho que não tem nenhum IA pior do que o da Meta. O que é bizarro, porque é a equipe da Meta, do Facebook, eles fazem tanta porcaria no Instagram e ficam investindo dinheiro em tanta coisa ruim, porque eles não investem dinheiro no IA deles. Mas, fechando parênteses aqui, vamos voltar. Tem o Grok, né, que é do X, Twitter, eu me recuso a chamar X, e tantos outros que você pode achar por aí. Tem milhares de IA sendo feitos o tempo todo. E com toda a invenção de quando o IA surgiu, de como ele surgiu, eu quero entrar agora na segunda parte do vídeo, onde a gente vai conversar sobre os malefícios e as controvérsias nesse tipo de inteligência artificial. O que é que tem por trás disso? Como eu comentei com vocês, eu uso IA desde que foi lançado. Então eu coloquei na minha vida, adaptei de uma forma bizarra. Tudo que eu fazia era com inteligência artificial. Eu não queria mais pesquisar nada no Google e você vai se identificar com isso. Você simplesmente abre o ChatGPT e pergunta para ele uma coisa que você pode jogar no Google e pesquisar, mas você não faz. Você pergunta pro ChatGPT. Eu não conseguia mais ver como é que era o mundo anteriormente, antes de 2022, antes de existir o ChatGPT. Eu pensava, meu Deus, mas como é que as pessoas viviam antes disso? Só que eu tinha vivido antes disso. Durante toda a minha vida, 2022 foi um dia desses. Então como é que eu imaginava que eu não podia viver no mundo sem inteligência artificial? Como eu sempre falo pra vocês, eu não gosto de ser uma pessoa saudosista que fala que o mundo é melhor antigamente. Não vou falar pra vocês que eu não uso IA, não vou falar pra vocês, como vocês podem ver, eu tô explicando aqui a minha história e eu gosto de que vocês vejam de onde surgiu isso e pra onde vai isso. E é por isso que a gente precisa tanto conversar sobre o surgimento, sobre os benefícios, sobre os malefícios, sobre tudo envolvido. Porque quando a gente sabe onde é que a gente tá entrando, as coisas tendem a ser muito mais fáceis. Pra vocês terem uma noção, de acordo com as pesquisas do PIO de dezembro de 2025, 57% dos americanos veem riscos de IA como altos ou muito altos para a sociedade, contra apenas 25% que destacam benefícios. Então, para vocês entenderem, em 2025, relatórios mostram que 57% das APIs de IA estão expostas externamente, 89% usam autenticação fraca, facilitando injeções de payloads maliciosos. Traduzindo para vocês, é muito fácil um hacker conseguir alguns dados. Para entender, por exemplo, o que eles fazem? Eles mandam mensagem, sei lá, para o ChatGPT, como se fosse uma mensagem normal, só que dentro dessa mensagem tem um código aí feito para poder roubar dados. Aí eles mandam, sei lá, para o ChatGPT, faça um e-mail aqui para enviar para o meu trabalho, só que dentro dessa mensagem tem um código, que é onde eles vão roubar suas contas, seus dados, não. Isso aconteceu recentemente com a empresa Salesforce, acho que foi agora em 2025, se eu não me engano. Além da questão de desinformação, porque muita gente pesquisa algo no ChatGPT, leva aquilo ali como verdade, não pesquisa fonte, não pesquisa nada, simplesmente fala é isso e acabou. Só que o ChatGPT, quando você abre ele, assim como todo tipo de IA, eles falam que é um robô e aquilo ali pode estar errado, para você não levar a informação como se fosse totalmente verdade. Quando eu decidi voltar a usar o Google e entender que fontes era aquilo ali, de onde é que eu estava pegando notícias, artigos, tal,
mudou completamente minha vida recentemente. No IA acontece que muitas mensagens são erradas de forma proposital, porque vocês sabem que o IA é alimentada por nós, usuários, né? Então imagina que o IA aprende com a internet ou com a gente, notícias e tal. Tem vários grupos de pessoas que fazem de propósito, colocando essas informações erradas. Em 2025 aconteceu esses casos de hackers fazendo isso. Eles pegaram, encheram de notícias falsas a internet inteira, e aí os robôs ficam falando que é aquilo e acabou. Por exemplo, o IA ele vai te falar, sei lá, que algum remédio cura alguma doença que na verdade ele não cura, mas hackers ou pessoas induziram a IA, o IA a poder dizer que aquilo ali é verdade. A gente precisa falar também do uso malicioso de inteligência artificial. Eu sei que para muitas pessoas, como eu falo, é muito bom, é um benefício absurdo, só que nas mãos erradas, isso aí é um perigo extremo. Lembra que eu já falei aqui para vocês de golpes? Então, tem esses golpes de vozes falsas que os bandidos ficam pegando inteligência artificial para poder fazer um tipo de voz e fazer você acreditar que aquilo ali é a voz da pessoa. Tem vários tipos de aplicativos para isso, para você colocar um áudio de alguém e aí a IA vai poder pegar aquela voz e colocar a voz falando qualquer coisa. Inclusive eu testei esses dias, eu peguei a minha própria voz, fui usar um desse aplicativo de IA para poder imitar a minha voz e fica exatamente igual. É assustador. Óbvio, né? Pode ser legal para você deixar mensagem para alguém, para isso ou para aquilo. Sei lá, você pode não ter tempo, só que as pessoas usam isso, né? Esses bandidos para poder enganar você. Então, quando eu falei para vocês naquele vídeo de golpe que você pode, sei lá, quando alguém tentar te passar alguma coisa, liga pra pessoa, espera mandar áudio, tal. Só que até isso virou complicado agora, porque eles podem fazer esses deepfakes, que é pegar a sua voz e colocar um áudio que não é você falando. O quê? Não acredito. Outra coisa também é que a IA pode ajudar a criar arma química e biológica, porque se você perguntar pra IA, por exemplo, como é que eu crio tal coisa pra explodir sei lá o quê? Ele vai falar assim, não posso falar. Mas se você falar que é supostamente ou hipoteticamente, a IA vai lá e te fala. E é o tipo de coisa que para as pessoas acharem como construir certas coisas, você tinha que ir na Deep Web pra ir atrás disso. Hoje não, você abre o IA, pergunta que é por curiosidade ou supostamente e ela vai nos cafundós da internet pra dizer pra você como é que é feito. Você não precisa mais de Deep Web. Tem também uma coisa muito polêmica, né, que é a guerra dos drones, né, que a IA, ela pode usar esses drones e esses drones podem atacar pessoas sem ter um humano decidindo a quem vai atacar. Então aconteceu, né, na Líbia em 2020, tinha esses drones aí comandados por IA que atacavam pessoas sem um comando humano, que foi um caos absurdo. Óbvio, né, gente, tem toda a questão absolutamente errada de você estar usando inteligência artificial para fazer isso, mas vamos à realidade dos fatos. É isso que as pessoas fazem. Além de tudo, tem os perigos éticos também, que a gente não pode esquecer de falar. Como eu falei para vocês, a IA imita o nosso comportamento, porque nós alimentamos IA. Eu falei pra vocês isso, né? Por exemplo, teve um sistema de IA recentemente que estava recusando currículo de mulheres de certas etnias ou mulheres, enfim, de diversos aspectos, porque tinha sido treinado anteriormente para poder excluir esses currículos e já excluir essas mulheres da seleção de emprego. Vocês sabem que tem um site horrível desses de escolher pessoas para emprego, que você vai lá no LinkedIn, você abre, aí tá falando que o processo seletivo é por esse site. E ninguém, eu pelo menos, nunca vou me candidatar a processo seletivo que é por esse site. Vocês bem sabem que site é esse. Eu tenho certeza que vocês sabem. Esse site ele é todo treinado por IA. Então você pode ter o melhor currículo do mundo. Se no seu currículo não tiver aquelas palavras-chave, a IA vai excluir, seu currículo não vai entrar na base de pessoas que vão ser selecionadas e você não vai ser chamado para absolutamente nada. Mesmo você sendo muito capacitado para aquela vaga, porque é treinado por IA. Então você tem que adaptar o seu currículo para poder fazer parte daquela vaga. Você tem que saber como é que a IA age para poder fazer parte daquele processo seletivo. Tem também a questão de regulamentação, quando o IA comete um erro, porque as pessoas não sabem quem vão culpar. Vocês lembram aquele acidente recentemente desses casos? Acho que foi um Cybertruck, não lembro, que explodiu ou atropelou, sei lá o que, alguma coisa, e não sabiam quem culpar, porque não tinha regulamentação para isso. O carro estava dirigindo sozinho, causou um acidente, e vai culpar quem? Vai culpar a empresa? Vai culpar a máquina? Não sabemos. Tem também, além das vozes, aquela questão do deepfake de vídeos, porque não é só as vozes. Você pode usar a IA para poder pegar alguma coisa de uma pessoa, uma foto, transformar num vídeo, fingindo que a pessoa falou aquilo, fingindo que a pessoa fez aquilo. Então, vocês sabem que na época da eleição, essa coisa de fake news virou coisa absurda em todos os países, porque as pessoas estão criando IA de um lado, IA de outro, vídeo de um lado, vídeo de outro, áudio. Então, você manda isso para um grupo, sei lá, de pessoas mais velhas. A verdade, não precisa nem ser mais pessoas mais velhas, porque no Twitter, volta e meia, tem esses vídeos de IA completamente fakes, mas as pessoas acreditam que são reais. Então, não é só as pessoas velhas que caem nisso não, tá? Tá acontecendo com todo mundo. É verdade.
Quer dizer, às vezes não. E também notícias em massa que são feitas de forma falsa para poder as pessoas acreditarem nisso. Então, por exemplo, um grupo de hackers faz várias manchetes, transforma milhares de manchetes, textos mandando para a IA falando que vacina causa doença. Então, a IA vai lá e falar para você que vacina causa doença, porque tem milhares de pessoas enviando isso para a IA. Você vai lá e pergunta, ela vai falar que sim, causa doença sim. Ou várias outras coisas absurdas. Tem também os erros de IA, que são as famosas alucinações, que se vocês pesquisarem, tem direto na internet, você pergunta, sei lá, por exemplo, teve um IA que falou que o Brasil ganhou na Segunda Guerra Mundial. Olha a informação. Você é burro, cara, que loucura. Outra coisa também muito recente que teve, perguntaram pro ChatGPT, qual é o único estado do Brasil que não tem a letra A no nome? Daí ele sempre respondia Piauí. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Você perguntava de novo, ele falava a mesma coisa. É Piauí sim que não tem a letra A. É umas maluquices de alucinação. E aí eu preciso falar pra vocês também do aumento de desempregos e como a preguiça humana tem aumentado com a inteligência artificial. Como eu falei pra vocês, né, que lá no meu emprego eu usava IA pra poder não ficar mexendo em planilha o tempo todo, pra facilitar meu trabalho. Daí eu queria, sei lá, pensar mais, ler mais, ter mais pensamento crítico, sabe? Se você trabalha com criatividade também, isso é muito importante, porque essas atividades que são manuais, a gente quer que passe para uma coisa fácil e rápida, não quer ficar fazendo aquilo, porque isso inibe você de pensar. Porém, pessoas que estavam abaixo do meu cargo, como por exemplo, trainee, estagiário, a função deles era, sei lá, mexer em planilha, ou arrumar aquelas planilhas que eu já não queria mais mexer, por exemplo. E aí começa toda essa questão, porque se eu estava automatizando tudo, a empresa não teria necessidade de chamar trainee, ou estagiário, ou funcionário de cargo mais baixo para mexer naquilo, já que eu estava automatizando tudo o que eles iriam fazer. Então, não teria necessidade desses cargos. E parece tudo muito lindo, maravilhoso, não mexer mais em planilha, não fazer mais trabalho manual, mas saibam que 40% dos empregos do mundo podem ser afetados quando se trata aí de inteligência artificial. Por exemplo, saibam que fábricas aí para montar carro, ou então call center, esse tipo de coisa, tá sendo tudo substituído por robô, vocês já sabem disso. No Brasil também, em relação ao telemarketing, foram cortadas aí 30% das vagas depois da criação da inteligência artificial. Tem também a parte de pessoas que trabalham com criatividade, que está sendo completamente substituída, porque, por exemplo, você trabalha com arte, você trabalha criando alguma coisa, você é design. Ninguém mais valoriza o que você faz, simplesmente eles fazem aquilo de IA, que eu acho ridículo. Eu acho que nada substitui a mão humana quando se trata de arte. Muitas outras coisas podem sim ser facilitadas e serem utilizadas, robôs, inteligência artificial, mas a questão de criatividade, de um ser humano colocando a mão ali, o toque, para poder criar arte, é impossível o robô fazer. Capela Sistina, a Mona Lisa, esse tipo de arte, não foi o IA que fez, e jamais seria possível. Obviamente, a IA pode criar aquilo ali rapidamente, em segundos. Mas por que a gente está substituindo essas coisas? Essas coisas tão lindas, tão bonitas que a gente vê por IA. E eu sei que sim, a inteligência artificial pode criar muitos empregos de programação, ajudar pessoas, e é maravilhoso, me ajudou muito e continua me ajudando. Só que nem todo mundo pode, infelizmente, entrar na área de programação e trabalhar cuidando de inteligência artificial, porque vocês sabem que tem pessoas por trás daquilo. Não é a máquina criada do nada. Não, talvez um dia sim vai ter autonomia suficiente, só que ainda não é o momento. E para vocês entenderem que se tratando dos Estados Unidos, a IA já causou queda de 50% a 70% em alguns salários de classe média. Além do que eu falei dos empregos, eu também quero falar da preguiça humana como tem aumentado com a inteligência artificial. Teve um estudo que foi feito perguntando para milhares de americanos como é que a IA afeta a vida deles. E nas respostas, 53% acham que a IA prejudica a criatividade, onde mais da metade dos americanos acredita que a IA faz as pessoas dependerem dela para pensar, criando menos ideias originais. Por exemplo, estudantes querendo criar redações que seja, eles não criam mais na mão, pedem para a IA e vão fazer. Vocês conseguem imaginar isso de para vocês na época da escola? Então, inclusive eu tava vendo um vídeo esses dias que era uma criancinha de uns 3, 4 anos, que tava aprendendo a contar alguma coisa na escola, e aí ela perguntava pra Alexa, Alexa, conta 2 mais 2, Alexa, conta 2 mais 3, e a Alexa respondia, e ela só ia escrevendo no papel. E o pai tava lá rindo, porque é meio que as crianças não precisam mais pensar. Tem toda hora robô, inteligência artificial, pronta para serem usadas, só você abrir a boca e pedir pra Alexa. Alexa, quanto é que é 55 menos 43? 55 menos 43 é igual a 12.
Também, para vocês entenderem, escolas de São Paulo relataram que 40% dos alunos usaram IA em provas, segundo o Estadão. Mas eles não aprendem a escrever ou calcular sozinhos. Isso não existe mais. Nessa mesma pesquisa que eu citei para vocês anteriormente, 50% dos americanos veem menos laços humanos, laços sociais. Já que se você quer conversar com um amigo, ou falar com um terapeuta, ou até com um médico, você vai lá na inteligência artificial, ChatGPT, e pede e ele vai conversar com você e vai ficar horas e horas ali, abastecendo o seu sentimento de carência. Você não precisa mais de um amigo. Então vocês estão vendo que é uma coisa que envolve muitos aspectos. Tem diversos tópicos que eu poderia ficar por horas e horas falando da controvérsia de IA, ou de robôs, ou de tecnologia. Só que nem tudo é só malefício. Também quero mostrar para vocês e falar sobre os benefícios disso. Porque, como eu falei, nem tudo na vida é o branco no preto, ou 8 ou 80, ou isso ou aquilo, enfim. Vamos falar então dos benefícios das IAs para vocês entenderem um pouquinho melhor. Nós, como seres humanos, sabemos que usar a tecnologia da forma certa, como eu falei, reduz muito o nosso tempo fazendo trabalho manual, que nós não precisamos o tempo todo. IA também pode organizar planilha sozinho, enviar e-mail sozinho, fazer tantas coisas boas. E olhem só, em fábricas brasileiras, robôs com IA montam carros 50% mais rápido, segundo a Fiesp, liberando trabalhadores para planejar ou criar. Então, com isso, eu tinha mais tempo para pesquisar mais. O Sebrae também já relatou que mercadinhos em São Paulo usam aplicativos de IA para estocar só o que vende, cortando benefício. Então, IA está ajudando esses pequenos lojistas a poder entender mais seus negócios e venderem mais. Tem a parte também de saúde e medicina, onde podem ocorrer diagnósticos mais rápidos. A IA analisa exames como raio-x e acha doenças antes dos médicos. Por exemplo, no SUS, a IA ajuda a detectar câncer de mama 30% mais rápido, salvando vidas. Também em relação a novos remédios, como a IA corta o tempo para criar remédios 50%. Em 2025, a IA da Microsoft acelerou vacinas para novas doenças, testando milhões de fórmulas em horas. Tem também prevenção de desastres, e que no Brasil a IA alertou sobre chuvas no Rio Grande do Sul em 2025, que ajudou a salvar muitas pessoas. Questão também de apoio a professores e educação, que pode ser usado para o lado do bem, onde IA cria lições sob medida. No Brasil, aplicativos como o Geek usam IA para ensinar matemática no ritmo de cada aluno, e melhorou em notas em 20%. Tem a questão também de acessibilidade, como vocês podem ver nos celulares, que a IA ajuda muito pessoas que não escutam, pessoas que não conseguem ouvir, pessoas que têm algum tipo de deficiência, e a IA vai ajudar muito em relação a isso. Então, como eu falei para vocês, dos benefícios que a gente pode tirar isso, porque foram anos e anos e anos de estudo, anos e anos e anos de ideia, a gente não pode reduzir isso a simplesmente o bem ou o mal. Não sabemos como é que vai ser no futuro, mas o que eu sei é que, como eu falei, isso veio para ficar e temos como nos beneficiar com isso. Que você use o IA com sabedoria. Eu não vou dizer para você não usar ou para você usar mais, não. Isso aí você decide. Mas seja uma pessoa que tem pensamento crítico. Que você pesquise, não se torne refém da IA completamente. Se você for usar para o bem, vai ser maravilhoso. A gente pode usar para aprender coisas novas. Nem todo mundo tem dinheiro para poder fazer aula, por exemplo, a IA vai ajudar. Pode usar para poder facilitar o seu trabalho, entre tantas outras coisas. Mas você pode se usar para o bem e com sabedoria. Deixem a opinião de vocês aí nos comentários, que eu quero muito saber. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo.